Olá, a paz do Senhor. Que bom, hoje nós já estamos na aula de número 2 e sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por mais esse dia, por este presente maravilhoso que nós recebemos. E eu quero dizer que é muito bom ter cada irmão, cada irmã aqui no meu canal, e também sou muito grata a Deus por estar contribuindo com alguns irmãos. E este de fato é o meu propósito, ajudar os professores para que nós tenhamos mais e mais professores com subsídios dentro das suas salas. Se você não assistiu minha aula de número 1, assista para que você dê continuidade nesse assunto tão maravilhoso que nós vamos falar durante todo este trimestre, que é sobre a vida de Jó. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e também sou superintendente de escola bíblica dominical. E te aconselho a ler todo o livro de Jó, mesmo que você tenha lido, leia outra vez para você se inteirar mais do assunto. Na lição número 1, nós demos uma visão panorâmica do livro e da vida de Jó. Hoje nós vamos falar quem era Jó. Na nossa lição de número 2, nós vamos falar quem era Jó. Quem era Jó para as pessoas e quem era Jó para Deus. Jó, ele era conhecido por causa da sua riqueza, ele era um homem próspero, o homem mais rico do mundo arábico, e ele também era conhecido não só pela sua prosperidade material financeira, ele também era conhecido pela sua prosperidade espiritual, pela sua sabedoria, por tudo que ele conhecia de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fica comigo até o final da aula e nós vamos aprender bastante a respeito da prosperidade de Jó e da sua prosperidade financeira e da sua prosperidade espiritual. A prosperidade material, isso era o que as pessoas podiam ver de Jó. Mas o que ele era por dentro, a sua integridade, o seu caráter, a sua fidelidade a Deus, somente Deus podia ver. Nós podemos fingir ser um monte de coisas, mas Deus nos conhece pelo avesso. As Escrituras Sagradas diz que Ele sonda, os nossos corações, e é Ele que esquadrinha os nossos rins e que nos viu antes de nós sermos formados. Então, para Deus, nós não precisamos fingir. Então, o que as pessoas conheciam da vida de Jó era a sua prosperidade e o que ele demonstrava para as pessoas. Mas Deus conhecia de fato a real integridade de Jó. E é isso que Deus precisa encontrar em nós também nesses últimos dias. E Deus, então, ele podia dar testemunho de Jó. Quando Satanás compareceu, quando os filhos de Deus compareceram naquela reunião celestial, Deus, então, pôde dar testemunho da vida de Jó. Nós já aprendemos que Deus tinha orgulho de Jó. E ele disse, dando testemunho do próprio Jó, ele disse: tens visto o meu servo Jó lá na face da terra? Tem visto como ele se porta? Tem visto a sua integridade? E nós já falamos um pouquinho sobre isso na lição de número 1. Jó, ele estava nas exceções dos homens ricos da face da terra, por que não dizer milionários da face da terra, cujas pessoas não deixam que o dinheiro seja o senhor da sua vida, que ele não ande dominado pelo dinheiro e nem servindo ao dinheiro, mas que o dinheiro esteja a serviço desta pessoa. Nós precisamos entender que o dinheiro, ele não pode ser o nosso senhor, está escrito na palavra de Deus. Jó, ele não amava mais o dinheiro do que ele amava a Deus. As suas posses também era para servir as pessoas e também a Deus. E ele, mesmo sendo o homem mais rico do mundo arábico, ele servia a Deus com inteireza de coração. Não com barganha, não com interesse, não trocando a sua fidelidade a Deus por bênçãos materiais. Jesus, ao falar dos ricos, quando nós lemos lá sobre o jovem rico que chegou perto de Jesus e perguntou para ele por que, o que ele iria fazer para ele herdar o reino dos céus,
E ele chega e chama Jesus de bom mestre. E lendo sobre isso na cultura judaica, era inadmissível que um rabino fosse chamado de bom. Essa expressão de bom, ela somente é referida a Deus. Então ele chega perto de Jesus e chama bom mestre. E Jesus então inquire aquele jovem, né? Por que me chamas de bom? Será que você realmente sabe que eu sou Deus, o Filho de Deus? E ele faz perguntas para Jesus sobre a lei, né? Talvez aquele rapaz tivesse até intenção genuína de obedecer os mandamentos de Deus. E Deus então diz para ele: você quer ser perfeito? Vá, vende tudo que você tem e me siga. Alguns acreditam que talvez Jesus estivesse escolhendo ele para que o seguisse, ou então fazendo uma prova da fidelidade daquele jovem. E a mesma alegria que ele chegou não foi a mesma alegria que ele deixou Jesus. Então, depois os discípulos inquirem Jesus a respeito daquele assunto, Jesus então usa um ditado popular da época e diz: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então Jó, ele era uma das exceções. O camelo era o maior animal da época e o buraco da agulha o menor buraco. Existem outras questões a respeito do camelo e do buraco da agulha, mas nós não vamos entrar neste assunto aqui agora. Nós vamos nos ater à palavra de Deus. Então era o maior animal e o menor buraco, que era o da agulha. E Jó, ele estava dentre estas exceções de ricos que o dinheiro não serviu de laço para a sua vida e que a sua integridade não era interesseira. Jó, ele era um rico que não barganhava com Deus. Então Jesus, ele vai dizer que é impossível, né, um rico entrar no reino dos céus. Ah, mas então rico nenhum vai entrar no reino dos céus. Jesus não disse que todos os ricos não entrarão no reino dos céus, mas ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco. Jesus está falando da dificuldade que é, porque o dinheiro, às vezes, ele se torna um laço na vida das pessoas. Jesus estava valendo-se, né, de um ditado popular da época. O dinheiro torna impossível a entrada de uma pessoa no reino dos céus, mas para Deus nada é impossível. Muitas pessoas, elas pensam como os judeus, que a riqueza é a prova da bênção de Deus, e se enganam, né? As pessoas que pensam dessa forma, que se você for muito próspero, tiver muitos bens materiais, é porque você está sendo de fato abençoado demasiadamente por Deus. A diferença de Jó e dos demais ricos, porque nós estamos falando aqui que Jó, ele era uma exceção, é que a esperança dele não estava nas riquezas, mas a esperança dele estava em Deus, e ele amava e temia a Deus. Paulo escreveu que muitos tropeçaram, muitos se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo por sofrimentos por causa do dinheiro. O problema aqui é a ambição, é o apego aos bens materiais, o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor que nós devotamos a Ele, e Ele é o Senhor de nossas vidas. Jó, ele foi um gigante da fé, cuja obra traz para nós esperança. A mensagem deste livro é esperança para nós e a certeza de que Deus é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. Jó era um homem que tinha comunhão com Deus, afinal de contas, ele era sacerdote em sua casa. E a Deus ele oferecia sacrifícios para expiação dos pecados e de gratidão. Aqui nós precisamos entender que não eram os sacrifícios de Jó, né, a sua justiça própria, que expiava os pecados dos seus filhos, né? Muitas igrejas pensam dessa forma, que eu por si mesma, né, eu por mim mesma posso expiar os pecados de outras pessoas. Quando oro pedindo que Deus perdoe, ofereça algum tipo de sacrifício. Mas era a comunhão que ele tinha, ele cria, né,
que ele era o mediador entre seus filhos e Deus, então ele pedia perdão pelos pecados dos seus filhos. No tópico 1, então, nós vamos falar sobre um homem de caráter irretocável. O que Deus espera de um cristão? O que Deus espera de um obreiro? Muitas obras, construir muitas igrejas, fazer muitas coisas. O que Deus espera de nós é um caráter irrepreensível, para que nós de fato podemos ser testemunhas do nome de Deus e podemos glorificar a Deus por onde quer que nós estejamos ou iremos algum dia, que as pessoas possam olhar em nós e ver o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Paulo, quando ele escreveu a Timóteo acerca da escolha dos obreiros para a casa do Senhor, deu qualificações que são exigidas para o reino de Deus. E a primeira qualificação é que o tal seja irrepreensível. Deus se importa mais com a qualidade do cristão que o serve do que com a quantidade de pessoas que dizem ser cristãs. Nós falaremos das qualificações de Jó, um homem que não fazia parte do pacto, não pertencia ao povo da aliança, mas era um homem temente que conhecia a Deus, o temia e o reverenciava. No ponto 1, íntegro. Íntegro quer dizer sincero, uma pessoa sincera. Na antiga Roma, nos teatros, eles faziam as peças teatrais com uma máscara de cera. E então, sincero, a palavra etimológica dela, né, vem de sem cera, sem máscara, sem falsidade, sem hipocrisia, sem mentira. Isso é que é ser uma pessoa íntegra. Isso é que é ser uma pessoa sincera, né? Sinceridade vem de retidão. Então, caráter e personalidade são coisas diferentes. Personalidade é o que nós herdamos, está no nosso DNA, que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós. Mas o nosso caráter, ele vai sendo construído ao longo da nossa vida. E ele começa lá na nossa infância, né? E os pais têm um papel muito importante na formação do caráter dos nossos filhos. Então nós precisamos estar sempre atentos, porque a criança, a partir dos 5 anos, ela já começa a definir o seu caráter, né? A sua integridade, como ela vai ser na fase adulta. Mas o caráter, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, ele é mudado radicalmente. Então o que nós éramos, nós não somos mais. Paulo, ele vai escrever que aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que enganava não engana mais. Então Jó, o caráter dele era irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. O nosso caráter, ele precisa ser alinhado com a palavra de Deus. Eu não posso servir a Deus e ser um mau caráter. Eu não posso viver com mau caratismo, porque nós não vamos glorificar a Deus. E quando nós temos aquele encontro pessoal com Cristo, o novo nascimento, nosso novo nascimento, que nós convertemos, né, a Cristo, o nosso caráter, ele é mudado. Nós temos o exemplo disso, de Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, e também Maria Madalena. E Jó, ele era um homem sincero, íntegro, que o próprio Deus deu testemunho a respeito dele. E será que Deus pode dar testemunho ao nosso respeito? Então, sincero vem da palavra sem cera. Quer dizer que é uma pessoa não dissimulada, não finge ser quem ela não é. E estes valores, eles devem governar a nossa vida. E sabe quem é de fato, que sabe quem nós somos? O Espírito Santo. As pessoas que estão à nossa volta, elas não sabem de fato quem nós somos. Mas o Espírito Santo, ele sabe quem nós somos. Para ele, nós não conseguimos fingir. Mas Jó era íntegro, então ele não tinha pecado? Jó tinha pecado, sim.
O único homem que pisou aqui na face da terra, que nunca pecou, foi Jesus Cristo. Então, Jó, ele tinha pecado sim, mas com uma diferença. O pecado na vida de Jó, ele também deve ser na nossa vida um acidente de percurso. O pecado não pode ser uma prática cotidiana, uma prática diária em nossas vidas. E Jó é um exemplo para nós de retidão. Ele era um homem reto. No hebraico tem o sentido de alguém justo e no grego o sentido de irrepreensível. Ele era imparcial e direito. Jó não tomava partido dos ricos porque ele era rico. Jó não tomava partido dos pobres porque eles eram pobres. Não, ele era um homem justo e reto, tanto diante de Deus quanto diante das pessoas. O caráter dele era notório a todos. Assim era Jó. E o escritor deu essas características a respeito dele. E Deus também testificou de Jó lá naquela reunião celestial. Então, o importante não é o que as pessoas pensam de nós, não é o que as pessoas acham de nós. O importante é o que Deus sabe ao nosso respeito. O importante é o que Deus pensa de nós, das nossas atitudes, de como nós somos quando nós estamos, sozinhos, dentro do nosso quarto sozinho, andando no carro sozinho. É isso que é importante, é o que Deus sabe de nós. É o testemunho que o Espírito de Deus dá a nosso respeito. E não o que as pessoas dizem, porque infelizmente muitos cristãos, eles são dissimulados. Em casa eles são uma pessoa, na rua ele é outra pessoa, dentro da igreja ele é outra pessoa, no trabalho ele é outra pessoa, quando ele viaja de férias ele é outra pessoa. Infelizmente muitos são dissimulados e fingem ser o que na verdade eles não são. Jó, ele era temente a Deus e desviava-se do mal. O temor a Deus, diz a palavra de Deus, é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Teme a Deus. É o princípio da sabedoria. Não tem como uma pessoa ser sábia e não temer a Deus. A justiça, a retidão e a sinceridade de Jó eram consequências do seu temor a Deus. Jó não somente acreditava na existência de Deus, mas ele tremia ante a sua verdade e santidade. Isso é temor. Mesmo sendo arábico, ele guardava as leis do Senhor, ele guardava os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que ele se desviava do mal e temia a Deus. Diferente de muitos de nós, que conhecem a Deus, já provaram dos manjares celestiais e agora se conformaram com este mundo, afastando-se dos mandamentos de Deus. Quantas pessoas conhecem a Deus, mas não temem a Deus, Provaram dos manjares celestiais e lançaram eles fora da sua vida. Nós devemos fugir da aparência do mal. Ele não tinha nada escrito para se orientar, como nós temos. Nós ficamos encantadas com estes homens e mulheres de Deus que não tinham nada escrito a respeito de Deus, e eles conheciam a Deus, e eles temiam a Deus, reverenciavam a Deus por tudo que Ele é. E já não tinha nada escrito para se orientar, falando da parte de Deus, mas ele tinha as leis de Deus escritas nas tábuas do seu coração. E é onde nós precisamos escrever a lei de Deus. Não é decorar a Bíblia, mas nós precisamos escrevê-las, as leis de Deus, os mandamentos de Deus, nas tábuas do nosso coração, para que nós não pequemos contra Ele. Este temor que Jó tinha e que nós devemos ter é um temor santo. Ele é colocado em nossos corações pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, e que nos permite respeitar a autoridade de Deus, nos faz aceitar a soberania de Deus e que obedeçamos os seus mandamentos. Mas isso é colocado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus e nos faz desviar do mal. Temor aqui de Jó não é terror
de Deus, não é ter medo de Deus, mas é um medo de Deus santo, é respeitando a sua soberania. É um temor que nos aproxima de Deus, não um temor que nos afasta de Deus, mas um temor que nos aproxima de Deus, com uma atitude de reverência, de adoração e de respeito. Davi, ele escreveu que Deus confia os seus segredos àqueles que o temem e os leva a conhecer sua aliança. Então, se nós queremos que Deus nos revele os seus segredos, nós precisamos temê-lo, reverenciá-lo, né? Aceitar a sua soberania. No tópico 2, um homem sábio e próspero. Nós já falamos na aula 1 que além desse livro ser poético, ele é sapiencial, é um livro que traz conhecimento para as nossas vidas, da vida humana e também conhecimento de Deus. E Jó, ele tinha essa sabedoria. Não a sabedoria adquirida que nós adquirimos nas faculdades, né, nos cursinhos que nós fazemos, nos cursos de teologia, na graduação em teologia, doutor em teologia, não. A sabedoria que ele tinha, ele recebeu diretamente de Deus. E é essa sabedoria que nós precisamos ter. Não é tanto conhecimento secular. Nós já aprendemos que nós somos medidos não pelo conhecimento que eu tenho, não pelos diplomas que eu tenho, mas é o quanto eu vivo da palavra de Deus. E Jó, ele é um exemplo para nós de sabedoria. Nós falamos na aula das divisões da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, dos grupos em que eles são subdivididos. E Jó é um livro da sabedoria e sapiencial, e Provérbios também o é. Eles juntos falam mais em sabedoria e temor a Deus do que outros livros. Eles nos ensinam a ter sabedoria para vivermos uma vida santa e justa, que agrada ao Senhor e também que agrada às pessoas. E Tiago, ele nos dá um conselho maravilhoso. Se nós não temos sabedoria, nós precisamos pedir a Deus, a quem é a própria sabedoria e tem para nos dar. Mas eu preciso buscar sabedoria que vem da parte de Deus. Sabedoria para quê? Sabedoria para lidar com o meu cotidiano, sabedoria para lidar com as pessoas, sabedoria na minha vida, no meu trabalho, sabedoria comigo mesma. E eu preciso buscar, se eu não tenho, eu preciso buscar sabedoria que vem do alto. E a nossa sabedoria, ela não é demonstrada em nossos diplomas, por informação adquirida, por conhecimento, por quantos livros seculares nós já lemos. Mas ela é conhecida e reconhecida pelo nosso comportamento, com implicações espirituais. É assim que a nossa sabedoria ela é conhecida. Assim, Jó foi conhecido como um homem sábio. Salomão ele nos deu um exemplo do que devemos buscar de Deus. Tem pessoas aí passando longos anos da sua vida buscando o caminho das pedras para ser rico, como ser rico. E Salomão nos deu um exemplo maravilhoso no início da sua caminhada como rei, né, escolhido por Deus, filho de Davi. Ele não pediu a Deus nada, não pediu riqueza, não pediu nada. Ele pediu a Deus sabedoria para governar aquela grande nação, aquele grande povo. Deus apareceu para ele em uma visão, em sonhos. E Deus disse para ele, como você não me pediu nada, somente sabedoria. Vou te dar sabedoria. Você vai ser o homem mais sábio que já teve e nunca haverá outro como você, mas também vou te dar riquezas. Infelizmente, ele não teve sabedoria para colocar na sua vida, na sua comunhão com Deus, mas deixou um exemplo muito grande, muito sábio, do que nós devemos pedir de fato a Deus. Ele não usou essa sabedoria para a sua vida espiritual, mas mesmo assim, ele é um exemplo do que nós não devemos fazer. Nossa sabedoria, ela é demonstrada pelo nosso comportamento em relação aos mandamentos de Deus. Como eu comporto em relação aos mandamentos de Deus? Nós olhamos para Jó e muitos querem apenas a riqueza de Jó. Muitos querem ser como Abraão, como Jacó, homens ricos e prósperos, mas não querem ser estes homens valorosos que viveram uma vida de comunhão com Deus.
uma vida de sabedoria, né? Uma vida de temor a Deus. Nós queremos viver só o lado material, mas não queremos o lado espiritual da vida deles. Nós não queremos passar o que eles passaram. Muitas pessoas querem o dinheiro de Jó, mas não querem viver o sofrimento que Jó viveu. Muitos de nós queremos ser intrépidos nas pregações, como o apóstolo Paulo era, mas nós não queremos passar, né, pelo que ele passou, pelas prisões, pelos açoites, pelos naufrágios, pela fome. Isso nós não queremos. Nós queremos apenas a intrepidez na pregação. Nós queremos ter o mesmo poder que os apóstolos tiveram de curar enfermos, levantar paralíticos, ressuscitar mortos, mas nós não queremos viver o que eles viveram, o sofrimento que eles passaram. E a fama de Jó, ela era conhecida por todo o Oriente. Todas as pessoas conheciam Jó. Quem é que nunca tinha ouvido falar de Jó? Não somente por causa do seu dinheiro, mas ele sobressaía dentre todos os homens, em dinheiro, em conhecimento de Deus e em sabedoria. Também por causa do seu temor, sabedoria e humildade, ele era conhecido e sobressaía no meio dos outros. Riqueza não é sinônimo de sabedoria e muito menos de prosperidade. Às vezes nós consideramos que prosperidade é só financeira. Tem muitas pessoas que são prósperas e não são ricas, mas tem a sabedoria que vem de Deus e são prósperas em tudo o que elas fazem. Assim como conhecimento não é sinônimo de sabedoria. Infelizmente, a teologia da prosperidade, ela desvirtuou o verdadeiro evangelho, ela desvirtuou a verdadeira prosperidade. E hoje nós encontramos crentes gananciosos, ambiciosos, que querem ser ricos a qualquer custo. E nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos ajude, porque isso são laços escorregadios, lugares escorregadios, e nós podemos nos transpassar com muitas dores e nos afastar do verdadeiro caminho de Deus. Jó, ele era requisitado pelas pessoas para buscarem conselhos. Ele era um conselheiro daquelas pessoas. Jó, ele tinha muitos filhos, 7 homens e 3 mulheres. Uma fazenda repleta de animais, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, uma fazenda repleta, né, de animais. Ele tinha 3.000 camelos, 500 juntas de boi, que são 1.000 bois. Ele tinha 500 jumentas e tinha muitas pessoas a seu serviço. Então ele era um homem muito próspero. Na família, muitos filhos, né, 10 filhos. E a riqueza deles, nós já falamos, ela era medida pela quantidade de animais que você tinha. Então imagina a riqueza de Jó, né? Ele sobressaía entre os demais, mas a confiança dele, né? Quem Jó buscava para recorrer nos seus momentos era a Deus. Ele não confiava em sua riqueza, ele não confiava no que ele tinha. A sua confiança não estava em seus bens materiais, mas a confiança dele estava em Deus. A fé de Jó estava firmada em Deus. A esperança de Jó estava firmada em Deus. Nós, no início do livro, nós encontramos ele dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve, por fim, ele se levantará sobre a face da terra. Então Jó não estava preocupado com sua riqueza, com o que ele tinha perdido, se ele ia conquistar de novo. Ele tinha os olhos fixos em Deus e ele sabia que aquele sofrimento um dia iria cessar. Pois se assim ele fizesse, ele teria pecado contra Deus. Se Jó não tivesse depositado a sua confiança em Deus, ele teria pecado contra Deus. O livro não fala do pecado de Jó, mesmo que seus amigos, né, querem que ele confesse um pecado escondido, mas o livro não fala de nenhum pecado de Jó. Ele tinha uma alta posição social. Ele era tratado como nobre e também sua riqueza espiritual era a mesma proporção dos seus bens materiais. Assim deve ser a nossa vida. A mesma proporção de bens materiais que nós temos deve ser a mesma proporção da nossa vida espiritual. Deus o via com singularidade.
Jó era diferente dos demais. Deus disse assim, abre aspas, ninguém há na terra semelhante a Jó. Ninguém. No tempo de Jó, era só ele. Ele era singular aos olhos de Deus. É claro que a integridade dele já tinha sido assediada pelo inimigo de nossas almas. Tanto que Deus faz essa pergunta para ele, né? E ele acha que é porque Jó tinha sido cercado de bens materiais, de bens na família, que ele ainda não tinha pecado contra Deus. Mas nós sabemos o desfecho da história, que ele se deu mal. Ele não se preocupava apenas em ter. Jó não estava preocupado em adquirir fortunas e mais camelos e mais bois e mais juntas de bois. Ele não estava preocupado em ter. Jó estava se preocupando em ser. O que ele era para Deus, né? O que Deus era para ele. Ele queria agradar a Deus. Então ele estava preocupado em ser e não em ter. E hoje muitos de nós estamos preocupados mais em ter do que ser. Ele queria ser alguém que agradava a Deus. E isso sim é prosperidade. Não estar baseado em ter. Ser, a nossa preocupação em ser, é sermos agradáveis a Deus. Essa deve ser a nossa preocupação. No último tópico, nós vamos falar sobre um homem de profunda piedade pessoal. Jó era um homem cheio de atributos e ainda era piedoso para com as pessoas. Jó, ele era dedicado à sua família, cuidava da vida espiritual dos seus filhos, intercedia por eles na oração. Não era conivente com o pecado dos seus filhos, não apoiava o pecado dos seus filhos. De madrugada orava, intercedia pelos seus filhos, oferecia um sacrifício por cada filho, caso ele tivesse pecado, para que seus pecados fossem perdoados. E hoje, infelizmente, muitos pais concordam com o pecado dos seus filhos, aceitam que os seus filhos vivam uma vida pecaminosa dentro dos seus lares. Muitos pais já perderam a força, já perderam a coragem para confrontar com seus filhos e com suas filhas, e estão deixando seus filhos seguir a vida, o curso da maneira que eles querem. Mas Jó, ele é um exemplo para nós de sacerdote de família. Nós somos sacerdotes dentro dos nossos lares e não podemos de jeito nenhum sermos coniventes com o pecado dos nossos filhos. Muitos pais aceitam que seus filhos se portem de qualquer maneira em suas casas, dizendo, não posso confrontar, não vou irritar meus filhos. A respeito do pecado, nós temos que ser amorosos com os nossos filhos, mas nós não podemos ser coniventes com nossos filhos. Jó era sacerdote de sua casa. Ele não ignorava o comportamento dos seus filhos. Sabiam que cada um banqueteava, né, cada dia em uma casa, e depois que cessava essa festa, não era festa de orgia, era uma festa de confraternização entre os irmãos. Não tinha bebedeira, mas Jó tinha medo que seus filhos, por um acaso, tivessem pecado contra Deus, e ele então intercedia pelos seus filhos. Muitos pais não se importam que seus filhos zombam de Deus, critiquem de Deus, blasfemem de Deus, como foi no caso do sacerdote Eli, né, que perdeu a vida e a vida dos seus filhos por não ser um sacerdote de Deus de verdade e nem ser um sacerdote dentro da sua casa. O que nós temos feito pelos nossos filhos? Essa é a pergunta, olhando para a vida de Jó, que fica para nós. Não queremos ser chamados de antiquados pelos nossos filhos, ultrapassados. Temos medo de confrontar, de pôr limite aos nossos filhos. Isso eu estou falando de filhos pequenos e também de filhos já adultos. Jó é um exemplo para nós, pais e mães, e para aqueles também que irão ter filhos e adquirir família. Jó perdeu seus filhos em um dia por provação, e muitos
de nós temos perdido os nossos filhos para o pecado, mas por causa da nossa negligência. Jó perdeu seus filhos por provação. E muitos de nós temos perdido por negligência. O que os filhos de Jó faziam era apenas uma confraternização. E hoje muitos filhos de cristãos estão vivendo uma vida de orgia, aprofundados no pecado, seja da bebida, do homossexualismo, da jogatina, da mentira, da prostituição. E nós estamos conformados, né? Não confrontamos os nossos filhos com os seus pecados. E Jó, em meio à sua provação, ele mantinha seus olhos fitos em Deus. Isso era prova de uma vida piedosa. E esta é a causa da dedicação dele à sua família. Jó não era piedoso somente com sua família, mas também com todos aqueles que o procuravam. No ponto 3, era um homem de vida consagrada a Deus. Era um homem que buscava Deus em oração pelas madrugadas, intercedia pelos seus filhos, e era um holocausto para cada filho. Jó podia falar, não, vou matar só um gado aqui e dar para os filhos todos. Não, era um holocausto para cada filho. Jó o santificava depois dos banquetes. Ele nunca desistiu de seus filhos. E nós também não podemos nunca desistir dos nossos filhos. Devemos orar por nossos filhos. Não podemos desistir deles. Mas isso não implica em sermos coniventes. Orar e não desistir do meu filho é diferente de ser conivente e aceitar o pecado dos nossos filhos. Não podemos ser complacentes com os pecados dos nossos filhos e deixá-los à mercê dos seus pecados. Uma pessoa consagrada é uma pessoa que ora, que se separa para Deus, que santifica a sua vida. Jó nos dá o exemplo que devemos viver, sim, uma vida consagrada para Deus e também diante dos homens. A palavra de Deus diz que nós somos luz e sal do mundo. O mundo precisa ver o que o Evangelho fez em nossas vidas. Devemos brilhar neste mundo, nós precisamos ser luz. Onde nós chegarmos, onde nós estivermos, nós devemos ser luz. Jó foi um homem que soube viver o muito e o pouco, sem abandonar a sua fé, perseverando, né, em buscar a Deus. Paulo escreveu sobre isso, abre aspas, sei viver em abundância e sei viver em privações. E Jó é um exemplo para nós. E muitos de nós, quando somos humilhados, nos voltamos para Deus para buscar seu auxílio. Mas quando tudo vai bem, nos afastamos de Deus e não o honramos em tudo. Não permitamos que os bens materiais ou mesmo as privações da vida nos afastem do Senhor. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que você tenha uma excelente aula. Que Deus continue te abençoando. Busque por capacitação espiritual, por iluminação espiritual, para que o Espírito Santo te ajude, né, no ministério do ensino. Que você dedique a sua vida, a sua sala de aula, a sua classe, em aprender mais de Deus, em crescer na graça e no conhecimento. Quero agradecer aqui todos os comentários carinhosos na minha aula. Que Deus continue te abençoando, te dando graça, te dando sabedoria. Obrigada pelas orações. Também tenho apresentado a todos de uma maneira geral em minhas poucas orações, para que Deus continue abençoando, né, e abrindo portas para todos nós. Se você gostou deste comentário, dá um curtir aqui, compartilhe em suas redes sociais, dá um cliquezinho lá no sininho, ative o sininho para que você receba minhas aulas semanalmente. Se você não está recebendo, desative e ative outra vez, e assim todas as semanas você vai receber as minhas aulas. E eu te aguardo aqui na próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.